O tema é meus pensamentos. O que é um ser irracional? Faz as coisas sem pensar. Faz as coisas sem pensar, um animal. Um animal ele não pensa, ele faz. Então nós não somos animais. Bem que às vezes a gente chama de animal. Essa é a parte que deve ser rir, mas beleza. Mas nós não somos animais, nós pensamos, nós temos vontades. Isso faz parte do quê? Da nossa alma. A nossa alma fala de quem nós somos. Então na nossa alma estão os nossos pensamentos, estão as nossas vontades, estão os nossos desejos. Na nossa alma está quem nós somos. Então o que acontece? Essa palavra, ela vai tratar sobre isso, sobre quem nós somos, sobre os nossos pensamentos, sobre o que tem passado na nossa mente, sobre o que nós temos recebido de informação, o que nós temos visto, o que nós temos ouvido. Por quê? Isso tem alguma influência nos nossos pensamentos? O que vocês acham? Tem ou não? Bastante. Muita influência. Aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente vê certamente influencia a nossa mente e aquilo que a gente pensa. E a nossa mente é como se fosse um campo de batalha. Então, eu não lembro exatamente o número específico, mas eu já ouvi numa palavra uma pessoa dizendo que a nossa mente passa mais ou menos 5.000 pensamentos ou mais de 5.000 pensamentos por dia. E o que acontece? Esses pensamentos são pensamentos positivos, pensamentos negativos, todo tipo de pensamento. Mas esse pensamento ele veio de algum lugar, amém? Ele não surgiu lá do nada. Ou você acha que você acorda querendo fazer alguma coisa, vamos supor, você acorda querendo fazer uma coisa errada. Não. Aquela coisa errada veio de algum pensamento, veio de algum lugar que foi implantado aquele pensamento em você. Então muitas vezes a gente faz alguma coisa, a gente age, e a gente fala assim, nossa, mas por que eu fiz isso? Por que eu falei tal coisa? Por que eu agi desse jeito? Na verdade, isso já estava lá na nossa mente. Isso já estava passando pelo nosso pensamento. É algo que foi implantado lá. E muitas vezes a gente, por não ter essa realidade, por não conhecer isso, de que aquilo que a gente pensa, muitas vezes a gente faz, a gente deixa o pensamento lá. Ah, mas não tem como, a gente pensa mesmo. Verdade, os pensamentos vêm. Mas a questão é o que a gente faz quando vem o pensamento. Qual é a atitude que a gente tem? Tem um exemplo muito claro para isso. Que é assim, a gente não pode evitar do passarinho pousar na nossa cabeça. Mas a gente pode evitar dele fazer ninho. E para fazer ninho é um tempo, né? Não é de um dia para o outro que um passarinho faz um ninho. Demora uns dias. Então, o que tem alimentado a nossa mente? O que nós temos permitido em passar pelo nosso pensamento? São coisas boas? São coisas ruins? Que tipo de veículo que nós temos usado? Como informação, como forma de buscar conhecimento. Hoje nós temos vários tipos de veículos, amém? Nós temos a internet, Facebook, Zip Zap, tudo mais que você sabe aí. Twitter, Tinder, tudo que você imagina aí os caras já inventou já. Quando zoa um, tem um jeito de falar pelo outro. Por quê? Porque hoje é assim. Hoje nós estamos vivendo na era da tecnologia. Então hoje em dia a gente não conversa mais, tipo, face a face. Eu vi uma foto interessante, engraçada, mas interessante. Tá o filho e a mãe se abraçando. Na legenda estava assim: filho e mãe descobrem que eles estavam vivendo na mesma casa. Mas por quê? Porque eles viviam 24 horas por dia na internet. Não tinha um relacionamento. E muitas vezes isso é uma realidade na nossa vida. Muitas vezes a gente está influenciado mais pela internet do que pelo relacionamento com as pessoas e com Deus. A Rede Globo ou o que passa na TV influencia mais a tua vida do que o relacionamento com as pessoas e Deus. Então aquilo que você deveria receber de ensino do seu pai, da sua mãe, que é a educação, é os bons costumes,
Ao invés da gente receber deles, a gente recebe da onde? Internet, da Rede Globo, da mídia, da rua, dos maus exemplos. E isso forma algo em nós, que é chamado de nosso caráter. Então, no nosso caráter, nós recebemos formações. Então, desde quando a gente era pequenininho lá, a gente foi recebendo. A gente pensa assim, não, a pessoa ela vai aprender quando ela crescer. Não, está errado isso. A gente aprende quando a gente é pequeno. Tudo que os nossos filhos veem a gente fazendo, eles estão aprendendo alguma coisa. Verdade, gente. E as caretas. Verdade, chega na Heloísa, eu faço uma careta, ela Nem que elas não têm barba, senão vai ficar igual eles. Mas enfim. Por quê? Porque eles estão observando a nós. Eles veem nós como o quê? Como exemplos. E talvez foi isso que faltou na tua vida, um exemplo. Você não teve em quem você se espelhar, em quem você falasse assim, meu, é isso, eu quero viver desse jeito, eu quero viver dessa forma. E a gente foi aprendendo do nosso jeito. A gente que é homem, a gente fala, não, meu pai não me ensinou, vou fazer do meu jeitão. É da forma que eu aprendi e é assim mesmo. É desse jeito mesmo, né? Assim, na força do braço, na brutalidade. Isso é uma formação. E aí a gente vem numa reunião como essa, ouve uma palavra dessa, e isso vem de confronto com o quê? Exatamente com essa formação que a gente recebeu. Vem de confronto com tudo isso que a gente aprendeu ao longo da nossa vida. E a gente tem duas opções. Fala assim, duas opções. Duas opções. Não tem mais. Opções. Ou a gente pega isso, a gente fala assim, Senhor, transforma a minha vida, porque eu aprendi tudo errado. Ou a gente fala assim, não concordo com isso e sai daqui do mesmo jeito. Não tem mais opções, é apenas duas. Não tem como a gente ficar no meio termo. Deus ele tem um plano, um propósito para nós. Talvez você ouviu isso desde quando você nem nasceu, alguém já profetizou isso lá na barriga da tua mãe. Olha, esse menino vai vir, tem um propósito, viu? E você tem ouvido isso ao longo da sua vida. Só que você fala assim, meu, que propósito é esse que eu tanto ouço e eu nunca sei que propósito é esse. Eu nunca vivo com esse propósito. Na verdade, nós seres humanos fomos criados para o único e exclusivo propósito. Qual é? De ter um relacionamento com Deus. E um dia isso era uma realidade. Aonde? Lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, Adão, ele tinha um relacionamento com Deus. E era somente isso que ele tinha, mais nada. E isso era suficiente para ele. Isso bastava para ele. Tanto é que não foi ele que pediu uma esposa para Deus. A Bíblia fala que Deus olha para Adão e fala para ele mesmo, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma ajudadora. Você não vê Adão chegando para Deus falando assim, Deus, estou sentindo um vazio aqui emocional. E você não acha melhor você fazer alguém aí que esteja do meu lado para suprir esse vazio? Não. Você não vai ver Adão falando isso. Mas você vai ver Deus, por misericórdia e amor, né? Falando assim, não é bom que o homem esteja só. Tem que falar a verdade. O que seria de nós sem as mulheres, né? Verdade, concordo. O que seria de nós sem as nossas esposas para falar, meu, muda isso aí, velho, tá zoado. Vai, ó, vai cortar o cabelo, meu, vai, muda isso aí. Vai no médico. Vai no médico. Vai no médico. Aí quando vai, tá quase morrendo. A Bíblia fala que a esposa veio como uma ajudadora. Sempre a questão é, os nossos pensamentos estão e foram contaminados ao longo da nossa vida. Os nossos pensamentos são diariamente contaminados. Hoje você liga a TV, parece que o sangue está saindo da TV. Verdade. Você não vê nada de bom mais. Você não vê uma notícia boa. Aí você vai no bar, tá falando mal de político, tá o marido falando mal da esposa, aí chega na manicure e a esposa falando mal do marido. Você não vê uma palavra de bênção. Mas por quê? Por causa dos pensamentos ou da mentalidade. Está sendo e foi contaminado. Pelos maus exemplos, pelos maus costumes, pelas más influências que nós temos recebido ao longo da nossa vida. Então Deus, Ele nos trouxe aqui hoje para trazer essa palavra de cuidado. Porque dos nossos pensamentos, olha só como isso é importante.
dos nossos pensamentos, isso define quem nós somos. Quem já falou assim, eu sou um nada, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir fazer aquilo. Ou alguém chegou em você e falou assim, você não vai mudar, você é um lixo. Isso e aquilo. E aquilo entrou na tua mente. E aí você estava numa situação e aí você lembrou daquilo que falaram para você e aquilo te travou. Por quê? Aquilo se tornou uma realidade. Ou seja, aquilo que você estava pensando é aquilo que você se tornou. Algo foi implantado na tua mente. E aquilo acabou se tornando uma realidade na sua vida. Isso tem te conduzido a caminhos, isso tem te conduzido a decisões, isso tem te conduzido a lugares. Os teus pensamentos. É importante ou não é essa palavra? Com certeza. Os nossos pensamentos definem muitas coisas em nós. Se os nossos pensamentos faz parte da nossa alma, ou seja, da nossa mente, é uma parte de nós. Está falando daquilo que a gente é, da nossa essência. E como está a nossa essência hoje? Como está a nossa mente? Como está o nosso coração hoje? Está ferido? Está magoado, decepcionado, frustrado com as coisas da vida que acontecem? E aí a gente chega diante de Deus e fala, tá vendo, Deus? Você permite acontecer isso aqui, ó. Tá vendo, Deus? Não sei o que lá, cadê o Senhor? Você não estava lá quando aconteceu isso? Você não podia ter evitado isso na minha vida? Ou a gente começa a questionar Deus daquilo que Ele faz. Quando a gente questiona Deus, sabe o que a gente está falando para Ele? Eu não concordo com o que você está fazendo. Ou eu não concordo com o que você escreveu na sua palavra. Assim, não, mas eu concordo com Deus. Você está doido? Não tá. A gente concorda e duvida? Como assim? A Bíblia fala que aqueles que duvidam é como a onda do mar. Como que é a onda? Ela vem e volta. Lá para cá, lá lá. E vem e volta. Ou seja, não tem uma estabilidade, não tem uma constância. Será que Deus nos chamou para sermos assim, pessoas incrédulas que duvidam de tudo? Mas o que acontece? A gente ouviu muitas coisas. E é isso, formou um pensamento em nós de incredulidade. Aí você olha para Deus e fala, mas não sei o que lá, aconteceu isso. Aquela pessoa não sei o que lá, aconteceu aquilo. Aí você olha para Deus e fala, não, acho que Deus não é isso tudo não. Então Deus está lá longe. A gente cria um Deus na nossa mente e a gente serve o Deus que a gente acha que é. A gente cria um Deus e a gente acha que aquele Deus é um Deus rígido. Um Deus que, vai me castigar, vai jogar um raio na minha bunda se eu fizer coisa errada. É um Deus que é um Deus distante, que eu não posso me relacionar e me aproximar dele. Qual é o Deus que você conheceu? Qual é o Deus que você conhece? Qual é o Deus que você serve de verdade mesmo? Sabe, porque a Bíblia fala assim, é impossível servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos as riquezas, as coisas deste mundo. Quem é o nosso Deus? É nós mesmos? Com o nosso ego? O que você acha que leva uma pessoa a destruir a família dela? O que você acha que leva uma pessoa a simplesmente tomar uma decisão de abandonar, de ir embora, de um pai de família pegar, largar tudo? É o ego, é o orgulho. E esses somos nós. Aí você fala assim, não, mas eu sou humilde, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo a velhinha a atravessar a rua, dou cesta básica, eu pago minhas contas. Isso é uma coisa que todo ser humano deveria fazer. Está na Constituição lá. Isso é normal, tranquilo. O que eu estou falando é além disso. O que Deus quer fazer nas nossas vidas é além de apenas mudar um comportamento. Porque, na verdade, a mudança de comportamento, ele vem como consequência de uma mudança de realidade, de mentalidade.
Porque enquanto a gente não acreditar que aquilo é uma verdade, acorda, João. Enquanto a gente acreditar que aquilo não é uma verdade, a gente não vai fazer aquilo. Você faz aquilo que você acredita ser verdade. Você faz aquilo que você acredita e que você acha que é certo. Então, o que a Bíblia fala lá em Romanos 12:2? O que a Bíblia fala lá, Jaine? Eu falei, você apagou? A Bíblia fala assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos. Como? Pela renovação da vossa mente. Ou seja, aonde começa a mudança? Na forma de pensar. Sabe por que muitas vezes você ouve muitas palavras, você vai no culto, você vem na célula, você vai na vigília, você vai no encontro, você vai lá na Colômbia, você vai lá na China, você vai lá não sei na onde. E nada acontece, nada muda, sabe por quê? Porque não houve uma mudança de mentalidade. A palavra não está encontrando, não tem espaço. A gente bloqueia a palavra. E como que nós vamos ter uma mudança de atitude, se primeiro nós não tivermos na nossa mente? É impossível. É só assim, nossa, aquela pessoa devia estar aqui para ouvir essa palavra. Meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, meu cachorro. Não. Essa palavra é para nós. Essa palavra é para mim, é para você. Presta atenção, Deus ele nos ama de uma forma incondicional. O amor dele por nós é um amor que com palavras eu não consigo te descrever. É um amor que não está baseado naquilo que a gente faz, tanto como certo como de errado. O amor dele é algo que vem dele mesmo, porque a Bíblia fala que ele é o amor. Ele é o próprio amor. Aí você fala assim, mas eu não mereço. Né? A gente está conversando. Você fala assim, mas eu não mereço. Realmente nós não merecemos. Isso é uma coisa que é dele, vem dele. A Bíblia fala lá em Efésios. E nós somos salvos pelas nossas boas ações. Ela fala isso? Nós somos salvos pelas nossas caridades. Ela fala isso? Nós somos salvos pela nossa obediência à palavra. É isso? Nós somos salvos por amar a Deus. É isso? Por que nós somos salvos? Pela graça. E a Bíblia fala, isso não vem de vós. É dom de Deus. Para quê? Para que nós não nos gloriássemos em nós mesmos. Para que a gente não chegasse diante de Deus e falasse assim, ó Deus, tá vendo? Eu estou fazendo tudo certo. Estou fazendo a minha parte, mas por que você não está fazendo a sua? Para que a gente não fizesse isso. Então, através da graça, ele quebra esse nosso argumento de achar daquilo que a gente faz, a gente é merecedor de alguma coisa. A gente não merece nada. Aquilo que a gente faz para Deus é uma forma de mostrar a nossa gratidão a Ele. E quando a gente não faz, é que a gente está mostrando que a gente está sendo ingrato. O que é ingratidão? Ela vem de dois princípios. Esquecer quem nós éramos sem Jesus e esquecer o sacrifício que Ele fez por nós na cruz. Quando esses dois princípios, eles não estão na nossa vida, nós somos pessoas ingratas. Aí tudo que acontece, a gente murmura, a gente reclama. Por quê? Porque a gente acha que a gente é merecedor de alguma coisa. A gente acha que Deus, Ele tem que fazer porque Ele tem que fazer. E ponto. Mas espera aí, quem é o Deus da história? É nós ou é Ele? É Ele? Mas por que a gente quer tomar o lugar dele? A gente quer que as coisas aconteçam da nossa forma. Sabe por quê? Por causa da nossa mentalidade. Por causa daquilo que a gente aprendeu, daquilo que foi formado em nós do que é Deus. Então Deus, às vezes, Ele não é nada disso que a gente acha que Ele é. Ele não é nada disso daquilo que a gente pensa. Às vezes você acha que você está servindo a Deus, só que a gente não está servindo a Deus. A gente está servindo a nós mesmos e nada mais do que além disso. Deus, Ele é um Deus de propósito. Deus, Ele é um Deus de amor, de aliança. É um Deus de pacto. Ele é um Deus gracioso, mas Ele também é um Deus justo. Ele é justo.
E a justiça não está naquilo que a gente faz. A justiça está na nossa fé no sacrifício de Jesus. Isso é a justiça de Deus em nós. Jesus morreu. Nós éramos os pecadores. Ele não devia nada, mas ele pagou um preço. Nós tínhamos a dívida, mas ele tomou o nosso lugar nessa dívida. Isso é a justiça de Deus, sendo expressa através de Jesus. Sabe quando a gente pega o nosso pensamento, a gente julga e fala assim, aquela pessoa não merecia isso. Ela merecia estar pior. Ou eu não merecia estar nesse lugar, eu merecia estar aqui, isso e aquilo, não sei o que lá. Então, é a nossa justiça própria. E eu vou ler um texto que fala sobre isso daqui a pouco. É o nosso ego, é o nosso orgulho. É a nossa prepotência de achar que a gente é merecedor de algo. Mas a graça nos constrange, sabe por quê? Porque a gente não merece mesmo, mas mesmo assim ela nos alcança. A graça, ela não olha para nós e ela não nos condena. A graça nos atrai ao amor de Deus. A graça faz com que a gente olhe para Cristo, olhe para o sacrifício dele. E mesmo com que a gente não mereça, simplesmente a gente aceite ele, esse sacrifício. Isso é graça. Isso não depende de nós. E talvez esse seja um dos motivos pelo qual eu e você questiona tanto a Deus. Porque a gente quer ser merecedor. A gente quer fazer as coisas para ser merecedor. Mas na verdade a gente não precisa fazer nada para ser merecedor. Essa graça nos alcança e ponto. Isso. Sabe um ponto final? Quando ele chega na frase ponto final, então. Isso é a graça, é o ponto. É o ponto do amor do Pai. Então aquilo que a gente faz não nos torna dignos, realmente. A única coisa que nos torna dignos diante de Deus é o sangue de Jesus, é o sacrifício de Jesus. Aquilo que a gente faz de bom ou de errado, as obras, não nos justifica diante dele. Então, eu quero ler um texto que está lá em 1 Coríntios 7, 35, e a gente já, daqui a pouco está acabando. 1 Coríntios 7, 35 eu falei, né? Alguém que abriu pode ler aí pra gente? Você abriu? Digo isso para seu bem, e não para lhes impor restrições. Quero que façam aquilo que nos ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. Digo isso para o seu bem. Não para impor alguma coisa. Às vezes, talvez, você conheça um Deus que te apresentaram, que é um Deus que impõe coisas. E aí você até quer se aproximar dele, só que você tem um bloqueio. Qual é esse bloqueio? Esse que você acha que Deus vai ficar impondo alguma coisa para você. Eu quero quebrar um paradigma hoje, que talvez você tenha vivido e talvez isso tenha te afastado. O cristianismo, o evangelho, não tem nada a ver com cumprir regras. Apenas. Evangelho, o que é evangelho? Vamos lá, fala aí pra mim. O que é evangelho? O que é evangelho? Sabe? O que é evangelho? Falar das boas novas de Cristo. Boas novas? Falar de Jesus. O que mais? O que é evangelho? Menos o bebê lá. Deixava lá ontem o Romário. O que é evangelho? Você entende? Como a gente está no nível raso, a gente não sabe o que é evangelho. Sabe o que é evangelho? Não. O evangelho é simples. O que é evangelho? Jesus veio, morreu na cruz por nós, ao terceiro dia ressuscitou e nele nós também somos ressuscitados. Isso é evangelho. Só que a gente complica. A gente acha que evangelho é cumprir isso, fazer aquilo, não sei o que lá. Porque a gente quer ser merecedor de alguma coisa. Não é tão complicado como você imagina que é. É simples. Em Cristo nós podemos ser ressuscitados. Por que ressuscitados? Porque nós estamos mortos. A Bíblia fala. Aonde? Nos nossos delitos e pecados.
O pecado traz morte espiritual. E onde o pecado trouxe morte? Lá no Éden. Quando Adão e Eva decidiram comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Lá eles morreram e nós também morremos com ele. Só que Deus fez um plano. Qual é esse plano? Nos salvar através de Jesus. Nos ressuscitar através de Jesus. Arrumar a bagunça que Adão e Eva fez. Só que aí você fala assim, mas eu não consigo viver isso, é impossível. Eu tento e não consigo. Então, sabe por quê? Porque a gente complica. Para de complicar. Para de racionalizar tudo. Sabe o que é racionalizar tudo? A gente querer achar um porquê para todas as coisas. Não pergunte porquê das coisas, mas para quê. Porque tudo tem um propósito. Senhor, por quê? Por que não? Por que não? Não questiona Deus. Senhor, para quê? O que o Senhor quer me ensinar com isso? O que eu devo aprender com essa situação, com essa circunstância? Porque certamente o pai, você acha você como um pai, você vai permitir com que o seu filho passe por algo que você sabe que ele vai muitas vezes sofrer. Se aquilo tem algum propósito, você vai fazer isso? Não. Vamos supor, quando o seu filho vai crescendo, o que ele tem que fazer? Estudar. Certo? E aí depois ele tem que fazer o quê? Trabalhar. Depois ele tem que fazer o quê? Correr atrás das coisas. Só que isso requer o quê? Sacrifício, esforço. Mas você sabe que isso vai trazer o quê para ele? Um benefício. Assim é Deus conosco. Muitas vezes você passa por um problema, com uma dificuldade, você fala, por quê? Mas entenda, não é por quê, é aqui. Deus é Pai. Deus é Pai. E nós como filhos, muitas vezes não entendemos os pra quê dele. Muitas vezes nós não entendemos o propósito, porque a nossa visão é limitada. Mas Deus é ilimitado, ou seja, Ele não tem limites. E Ele vê lá no final das coisas. Só que por a gente sermos ilimitados, a gente tende a questionar, a duvidar, assim, a gente não consegue acreditar que Deus pode mudar nem a nossa vida. Olha o ponto que a gente chega. Ponto de incredulidade do ser humano. Mas por quê? Por causa da mentalidade. E eu quero falar rapidamente sobre duas coisas que o pastor focou bem. Sobre aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente recebe de informação, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente escuta. São duas coisas que têm sido dois problemas nessa geração, que tem destruído famílias, tem destruído casamentos, tem destruído vidas, lares, tem quebrado princípios, tem formado uma ideia, e essa ideia tem levado a acontecer coisas como aconteceram ontem. Todo mundo sabe o que aconteceu ontem, né? Aí a gente pergunta, por quê? Por quê? Por que uma pessoa pega uma arma, vai no meio de uma escola e simplesmente começa a atirar em todo mundo? Você acha normal isso? Que bom, você não acha normal, porque não é normal. Mas eu te pergunto, ele acordou falando, eu vou pegar uma arma e vou atirar em todo mundo? Como que foi isso? Ele bolou antes. Foi aonde, meu filho? É um processo. Foi processando. Aí eu te pergunto, aonde que ele conseguiu esses pensamentos? Da onde veio? Você não viu a Bíblia dele? A Bíblia dele era do capeta. Cheguei nessa parte. Ele estava estudando a Bíblia do capeta. Então ele estava abrindo o espaço para o cão entrar. E o cão já não quer entrar de qualquer jeito, ele abriu o espaço. Ali não era nem ele que estava. Entendeu? Foi totalmente bom. Olha só que interessante. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, vem para a nossa mente. Eu estava vendo a entrevista hoje no jornal e a mãe dele deu um depoimento. E ela falou assim, eu não entendo porque ele fez isso. Ele é um bobo. A mãe dele falou. Eu só sei de uma coisa, ele ficava o dia inteiro lá no computador dele jogando um jogo lá.
A mãe dele falou isso. Da onde veio os pensamentos? Foi do nada? Não foi do nada. Uma ideia foi sendo formada na mente dele. Qual a ideia foi sendo formada? A ideia do jogo. Daquilo que ele estava vendo, daquilo que ele estava ouvindo. Nesse jogo aí tem escola. Tem uma parte da escola. Você é louco, tem não? Tem, tá chapando aí, não vê. E olha só a mentalidade. E olha só a mentalidade. Olha só a mentalidade. Tudo joga jogo aí, vocês que falaram tá viajando na maionese, né? É. Você assim, Orar pra queimar o celular e o jogo aí, ó. A cabeça É dele esse estava jogo. vazia, né? Amém. Ele deixou aquilo dominar a mente dele. Olha só aonde os nossos pensamentos nos levam. Aonde o pensamento dele levou ele? Aonde os teus pensamentos têm te levado? Eita. Aonde? Aonde aquilo que você tem recebido, aquilo que você tem ouvido e visto, tem te levado? Aí a gente olha para Deus e fala, Senhor, por que minha vida está assim? A gente transfere a culpa daquilo que acontece para Deus. E a gente esquece de olhar para quem? Para nós mesmos. O que você acessa na internet? O que você vê no YouTube? O que você vê na televisão quando você está sozinho? O que você faz quando você está no seu banheiro? No seu carro? Você sabia que Deus ele está em todos os lugares? Quem sabia disso? Que Deus está em todos os lugares. Mas você tem certeza disso? Será? Não, viu? Não. Para e pensa comigo. A gente sabe que Deus está em todos os lugares. Mas mesmo assim, isso não impede de nós fazermos aquilo que a gente faz quando a gente está sozinho. A minha pergunta é, será mesmo que a gente crê que Ele está presente lá? Que todo mundo acredita isso, que Deus, eu estou aqui, está sozinho, não, estou com Deus. Estou com Deus. Todo mundo lá. Mas às vezes a gente vai fazer uma coisa e falar, ninguém tá vendo. Mas olha só a nossa mentalidade. A gente tem vergonha de fazer as coisas na frente de quem? Das Pessoas. Mas não tem vergonha de fazer quando está sozinho, sabendo que quem está lá. Olha o nosso nível de pensamento. Será que a gente precisa ter uma mudança de mentalidade? Será que o que a gente está falando aqui é brincadeira? Você tem ideia que isso tem levado famílias a ser destruídas? Como essas famílias, né? Porque foram muitas famílias atingidas. Por causa de um pensamento. De uma ideia que foi formada na mente de uma pessoa que estava desprovida de propósito.